A gente já vai chamar o engenheiro Eduardo Jorge Betarello, que é diretor na empresa Beta Hidroturbinas, engenheiro eletricista pelo Mackenzie, engenheiro de produção pela Unifran, pós-graduado em gestão administrativa pela Unifacef. Ele vai falar para nós sobre mini centrais hidrelétricas em tubulações. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar podendo falar um pouquinho com vocês a respeito de microgeração de energia. Agradecer o Jonas, a indicação do Gustavo, da Cenepar, que não pôde estar aqui. E vamos falar um pouquinho a respeito de a eficiência energética, que engloba a geração de energia onde pontos que não são aproveitados. Tá? São vários potenciais, e principalmente com empresas que trabalham com água, que têm possibilidade de gerar, como o Humberto mesmo acabou de falar, numa ET. Tá? Então, você tem não só empresa de saneamento, você tem possibilidades de geração de energia elétrica com cervejarias, refrigeranterias, empresas de papel e celulose, todas essas que têm um processo de tratamento desse efluente, ou de recebimento de água bruta, tratamento de água bruta, é possível você gerar energia elétrica, tá ok? Então, bem, o que nós temos? Aqui é o seguinte, é um exemplo clássico da onde é possível conseguir a geração de energia elétrica, tá? Você tem a captação de água bruta. A primeira possibilidade seria uma VRP, tá? Seria a instalação aproveitando esse potencial. Aí entra numa ETA, da ETA você tem o tratamento dessa água bruta que vai para a indústria. Ou, vamos dizer, entende-se indústria aqui como uma cidade, tá ok? Onde existem várias VRPs, e essas VRPs elas são responsáveis para minimizar perdas por vazamento, em tubulações, enfim. Ela é de fundamental importância para a parte de distribuição de água. Depois você tem essa possibilidade aqui, que é o efluente bruto. Tá? Muito difícil. Essa parte aqui nós temos uma dificuldade muito grande porque existem muitos sólidos na água. Então, nós já tivemos algumas experiências anteriores e, por exemplo, parte de indústrias de bebida, quantidade muito grande de cacos, de vidro e tampinhas. Na parte de saneamento, estava até comentando há pouco, cabelo. O cabelo é muito prejudicial, ele entope, a manutenção fica muito recorrente. Então, essa área aqui é dificilmente aproveitada. Tá? E depois, entre a ET e o manancial. Tá? Existe essa possibilidade de geração. Tá ok? Bem, a energia gerada pela CGH ou MCH tá? Pode ser injetada na rede elétrica da empresa, como pode ser utilizada em circuitos paralelos e isolados. Também depende. Nós temos algumas cotações de turbinas que são para uso isolado porque estão muito longe da rede elétrica. Então, é simplesmente para poder gerar energia e ficar autossuficiente aquela unidade. Tá, ok? A maioria, hoje, as cotações são em cima de interligação com a rede elétrica. Bem, para a injeção da energia da rede elétrica, devemos fazer sempre o sincronismo. Tá? Depois, no próximo slide, vai estar mostrando claramente como é que faz esse sincronismo. E aqui nós temos a 482, que regulamenta isso daí, para poder fazer o sistema de compensação. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. A Beta ela foi fundada em 1984. Ela iniciou sempre fabricando turbinas para geração de energia elétrica. E uma lei é tão importante que ela consegue mudar o público dessa empresa, ou desse segmento, vamos dizer assim. A Beta, em 84, quando foi fornecendo, o cliente dela era fazendeiros, praticamente, onde ela gerava energia elétrica para uso isolado. A conta era simples. Quanto que é
para puxar a energia da rede elétrica e quanto que é para colocar uma MCH para eu ser autossuficiente em energia. Qual que fosse mais barato era a solução implantada. O que aconteceu com a 482, quando essa possibilidade de compensação de energia, ela facilitou muito o payback dos projetos. Por quê? Você pode gerar na ET, no caso aqui, e você pode fazer a compensação em alguma outra unidade de baixa tensão. Então, você pode, por exemplo, geralmente as ETs têm, a maioria estão no mercado livre de energia, onde a energia ainda é relativamente barata, 26 centavos o quilowatt, e você tem uma possibilidade de fazer gerar na ET e colocar numa unidade de baixa tensão com o custo desse quilowatt mais caro. Tá? Isso tudo é uma análise, tem que ser vista para ver o que vale a pena. Mas, então, a 482 ela possibilitou o payback mais rápido desses projetos. Nós tínhamos projetos com empresas de saneamento, em 2004, por exemplo, onde o que nós vamos fazer com essa energia? Não dava para colocar no sistema, era barato, não dava para... vamos fazer iluminação interna da ET ou da ETA. Não vale. O payback ficava longe, ele ficava distante. Era um projeto bonito, um projeto de eficiência energética, mas economicamente ele não era viável. Tudo mudou a partir daqui. Tá? É uma lei que ainda... Depois veio a 687 e acho que, se não me engano, vai ter uma revisão dela no ano que vem, daqui a 2 anos. Tá ok? Bem, aqui é o sistema de grid normal que nós utilizamos. Nós conseguimos modular esse grid para potência, porque isso era um negócio também que estava com problema. Você tinha o mesmo sistema para fazer a conexão com a rede elétrica utilizado em PCHs, era o mesmo sistema utilizado em MCHs. Resultado, o valor que era um sistema para interligação com uma usina de 5, 10 megas, era o mesmo implantado com uma usina de 200, 300 kW. Então, a tecnologia está evoluindo, o que nós temos? Um gerador normal, síncrono, tá ok? Ou assíncrono. Eu tenho um conversor, um filtro REG, um trafo isolador e outro filtro. Com isso daqui, a gente consegue fazer o sincronismo com a rede elétrica e colocar na concessionária, tá ok? Bem, o que é necessário para que a gente tenha esse potencial? Para analisar se esse potencial é viável ou não é viável. As vazões médias máximas, média média, média mínima. Queda bruta e a queda líquida que vai ser calculada, que é o que o Humberto estava falando sobre o comprimento do duto de adução. Quanto maior esse comprimento, maior a perda de carga, nós perdemos queda. Queda é fundamental para que você tenha um projeto economicamente viável. Quanto maior a queda para acionar a turbina, menor a quantidade de água necessária para poder gerar uma energia. Consequentemente, a máquina fica mais barata. Então, nós temos máquinas grandes e máquinas pequenas gerando a mesma potência, preços diferentes gerando a mesma potência. Tá? Bem, a escolha do tipo de turbina. Quando você vai fazer um aproveitamento, você tem que analisar qual a turbina ideal para aquele aproveitamento. Você não pode mais mirar a máxima eficiência dela. Vai ser a máxima eficiência seria a Kaplan, a Pelton. Não, você tem que ver como é que vai funcionar o sistema, a sua produção de energia, como é que funciona o seu regime de vazão. E aí, o que nós fizemos? Nós estudamos o caso e, bem, Francis é a turbina praticamente mais utilizada no Brasil. É uma turbina de alta eficiência, uma turbina muito interessante, trabalha muito bem com reservatórios e é uma turbina relativamente com vários fabricantes fazem esse tipo de turbina. Tá? A Kaplan é uma hélice e depois vem a Pelton. A Pelton é uma máquina indicada para altas quedas, baixo volume de vazão. E a Mitchell-Bank, que é de fluxo cruzado. Entre todas essas, a análise que nós fizemos foi o seguinte: entre Mitchell-Bank e Francis, qual que é a mais interessante? Por quê? A Kaplan são turbinas de baixa queda, são turbinas que trabalham com grande volume de água e com uma queda baixa, tá ok? A Pelton, o inverso, baixo volume e alta queda, e a Bank e a Francis ela trabalha muito no que está
acontecendo no que acontece nas ETs. Quedas relativamente medianas, 20, 15 metros, tá? E volumes de água na faixa de 1 metro cúbico por segundo. Isso é o que a gente tem visto e tem recebido orçamentos, cotações para isso. Tá? Então, a Bank nós escolhemos. Por que nós escolhemos a Bank? Por causa disso. A Bank ela é uma máquina de fluxo cruzado, ela tem um rendimento muito interessante em uma ampla faixa de abertura. Então, você tem um regime, por exemplo, de ETs, totalmente desiguais. Você tem uma ET que trabalha à noite, com pouco volume tratado, de dia, muito mais. Então, você tem uma variação muito grande de vazão que permite que a máquina tenha que trabalhar mais aberta, mais fechada. Então, você tem esse problema. A Francis ela tem um rendimento de pico superior à Bank. Ela chega aqui a 85%, tá ok? Mas essa área aqui, ó, ela é, no total da geração anual, ela compensa a potência, o rendimento que ela perde em relação à Francis. Então, isso é muito interessante. Segundo fato desse tipo de turbina ser interessante, é um tipo de turbina barata. Tá? Em relação à Francis, ela custa de 30% a 40% mais barata que a Francis. Então, quando você coloca no CAPEX, vale a pena eu ganhar 5 pontos de percentual de rendimento global e perder de 30% a 40% no custo do equipamento, tem que se pôr no papel isso, e, na maioria das vezes, não vale a pena. Tá? Bem, aqui é a respeito do que eu estava acabando de falar, sobre o regime. Esse aqui é um dia típico de uma ET. Então, você tem, no período noturno, mínimas de vazão, no período máximo, no período da tarde, de maiores, e depois começa a cair. Então, essa variação de vazão na ET indica o uso da turbina. Tá ok? Qual a turbina é indicada? Bem, antes de entrar num caso prático, eu vou falar um pouco sobre turbina de fluxo, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo, que é para substituição das VRPs. Eu tenho que partir do princípio que qual é a função das empresas de saneamento? Qual o produto dela? O produto dela é levar água e tratar a água, e tirar a água. Ela não é gerar energia. A geração de energia é uma geração que ela vai ocorrer por consequência da sua atividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nisso é como funciona a rede para que você não prejudique ela gerando energia. Mesmo porque a geração de energia ela não vai ser tão significante em relação ao consumo de energia de uma empresa de saneamento. Então, inclusive, a Sanepar tem um projeto perto do aeroporto de Curitiba, que é uma bomba trabalhando como turbina. Esse projeto é muito interessante, é um projeto bacana, vale a pena dar uma olhada com carinho nesse projeto. O problema dele, quando ela funciona, viu? É um projeto que funciona, tem um rendimento global e muito interessante, na faixa de 50% a 55% de rendimento global do equipamento em si. Qual o problema que nós temos, que eu vejo nesse projeto? Quando você coloca uma bomba trabalhando como turbina, quando você vai dimensionar a bomba, escolher a bomba, você acha o pico de colina dela ideal, igual você faz para um projeto ao contrário, um projeto tradicional, e determina qual o modelo de bomba interessante. Quando você vai colocar ela trabalhando com turbina, você faz a mesma coisa, só que para começar você já tem um pouco menos de rendimento, mesmo naquele pico de colina. Quando você tem uma variação de vazão, a queda de rendimento da bomba é tão abrupta que você praticamente quase desincroniza com a rede elétrica. Então, você tem uma queda de rendimento muito alta no equipamento. Essa queda de rendimento é um primeiro problema. O segundo problema é que você sai do ponto de trabalho dela e você começa a ter problemas com cavitação. Então, você começa a ter os mesmos problemas que a gente tem com VRP. Quando a VRP, você tem variação de vazão dentro da VRP, você tem manutenções constantes nela. Isso é um fato. E agora tem VRPs que já conseguem se controlar sozinha, mas é o mesmo problema que acontece. Então, quando você tem um equipamento queixo duro, ele não consegue se movimentar
dentro do seu panorama de distribuição de água. Tá? Então, a bomba trabalhando com turbina é interessante, desde que você esteja um ponto fixo. Então, você determina uma pressão e uma vazão constante. A partir desse momento que você tem uma pressão e uma vazão constante, sim, é válido, vale a pena pensar nisso daí. Quando você tem uma variação de vazão e uma variação de pressão, não dá. Você vai gerar para aquele pico que você escolheu interessante, e depois você vai ter um trabalho de manutenção preventiva e corretiva desse equipamento mais vezes. Fora que ele vai ficar sincronizando e desincronizando quando você tem uma perda de pressão na adução dessa bomba. Tá? Bem, o projeto que nós estamos desenvolvendo é um projeto de turbina de fluxo. Uma coisa interessante, que turbina de fluxo você tem que ter pressão positiva na entrada e pressão positiva na saída, que é o que acontece com a VRP. Você entra com 70 MCA e sai com 20, por exemplo. Você precisa desses 20 para trabalhar lá para frente. Então, você precisa ter um controle, não só de vazão, como um controle de pressão. Quando você cai em outros tipos de turbina, tipo hélice e tipo Francis, você tem um problema, que essas máquinas elas demandam sucção na saída dela. Então, não dá para trabalhar. A bomba dá, porque a bomba é pressão positiva na frente e pressão positiva na saída, em relação à atmosférica. Então, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. É um trabalho que já está em bancada de teste, e atualmente nós já atingimos 35% de rendimento global. Pô, Eduardo, é muito? Não. Mas existe uma empresa americana que faz uma turbina de fluxo que está conseguindo 19% de rendimento global. E está sendo implantado lá. Por quê? Porque onde você tem problema para controlar a pressão e a vazão, que você coloca uma VRP, você tem zero de geração de energia. Se você coloca 19%, você já tem 19%. Então, é aquele ou nada ou alguma coisa. E ponto. A tecnologia vai avançando, vão melhorando. E, à medida que vai melhorando, faz as substituições de equipamento. É normal isso. E é o que nós estamos buscando. Então, hoje, nós temos uma máquina já que trabalha com 35%. A meta nossa é chegar muito próximo de 50%, tá? De rendimento global nesse tipo de equipamento. Tá ok? Bem, aqui são alguns casos reais. Tá? Essa é uma ET de uma empresa de saneamento. Tá ok? Nós temos uma vazão máxima de 730 litros por segundo, e a potência máxima gerada por essa turbina seria de 36 kW. Uma vazão média e uma de 500 litros por segundo, com uma potência média de 25 kW. E tem uma vazão de 250 gerando 9. Através daquele gráfico passado, tiramos uma estimativa de 18.450 kWh mês, tá, de geração. Essa geração não existe, ela é dissipada em escada. Então, aqui é o projeto já em 3D, real. Nós temos uma calha Paschal que vem aqui. Ela, antigamente, ela é jogada atualmente, ela é jogada nessa escada dissipadora e se faz um complemento de uma caixa de captação de água para um duto aonde leva para essa turbina. Tá? Aqui é uma outra vista, uma vista superior, onde você vê o equipamento, vê a escada e vê as duas caixas. Uma instalação extremamente simples. Tá? A alvenaria disso é simples e é relativamente barata. Ela chega a ser tão simples que nós podemos substituir uma alvenaria dessa por um container. Tá? Um container, desde que esse container tenha um ar-condicionado dentro, por causa dos equipamentos eletrônicos da conexão com a rede elétrica. Aqui nós temos um detalhe da captação. Quando você gera um efluente maior do que a turbina pode entrar, ela simplesmente transborda para uma barraginha vertedora e volta caindo na escada de dissipação. Aqui nós temos uma máquina Bank com sucção. O que acontece nesse caso de descarga livre? Você tem enchentes nos mananciais. Então, ele levanta, você tem aumenta o nível ou diminui o nível. E essa máquina consegue, ela cai um pouco o rendimento, porque você perde queda, mas você consegue continuar gerando com ela, tá ok? Aqui é uma concepção, um layout na casa de máquina. Nós trabalhamos com uma turbina, uma caixa multiplicadora, um volante de inércia e um gerador síncrono. O que acontece essa caixa multiplicadora? Pode-se colocar um gerador de múltiplos polos? Posso.
Eu tenho uma rotação de máquina em torno de 400, 300 RPM, depende. Então, podemos aumentar? Sim, podemos. Vale a pena economicamente? Eu sempre friso a parte econômica do negócio. Vale a pena? Não, não vale. É muito mais caro que a própria turbina um gerador múltiplo polo. Então, não é uma produção standard, não é uma produção em massa. Então, você não tem o preço, muito parecido com os painéis fotovoltaicos que o Humberto falou há pouco. Você vai ganhando em produção de escala, então você ganha um preço melhor. E essa aqui é uma análise, isso aqui não é um CAPEX, isso é uma pré-análise de investimento, tá? De como é que seria o regime anual. Então, nós temos aqui 221 mil kWh ano. O custo da energia dessa ET é que eles pagam 44 centavos por quilowatt. Eu tenho uma economia anual de R$ 97.593. A obra civil, R$ 43 mil, tá? Mesmo preço praticamente de um container já customizado. Você tem, nesse caso, em particular, 14 metros apenas de comprimento de adução, e você tem um total de um investimento, a máquina em torno de R$ 258 mil já toda completa, com grid, e você tem um total de investimento de 312 mil. Se você gera 97 por ano, você tem um payback de 38 meses aqui. Tá? Rápido. Por que não mais rápido? Porque por causa da queda. Nós temos uma queda pequena desse aproveitamento. Tá? Esse aqui é um segundo caso, olha como é que o negócio já muda. Esse aqui já é um caso a respeito de uma ET, só que de uma empresa de papel e celulose. Geralmente, empresas de papel e celulose eles ficam num patamar acima. Então, as quedas dos emissários são muito significativas. Tá? E a gente tem aqui o quê? Nós temos 1.000 litros por segundo, mais ou menos, 1.200, e tem uma variação também, só que, no caso deles, é ao contrário, à noite eles tratam mais água do que de dia. Tá? Então, você tem também uma variação de vazão, de efluente. Nós temos aqui uma queda de 24 metros, uma vazão média, máxima, de 1.429 litros por segundo, uma potência no eixo da turbina de 328 cavalos. A tubulação necessária já é a tubulação do emissário. A gente procura equacionar ao emissário já existente para não ter esse custo com tubulação. Tá? Aqui é a potência e as vazões por períodos, tá ok? Essa vazão por período das 6 às 12, das 13 às 19 e das 20 às 5 da manhã. A geração total, e aqui para um ano típico nós temos 1.415.000 kWh mês acumulados nessa estação. Aqui é a curva de potência da turbina. Uma coisa muito interessante aqui, ó, é o seguinte: essa turbina ela trabalha com vazões baixas e ela continua gerando. Quando você sai para outros tipos de turbina, mesmo bomba, você interrompe isso aqui praticamente. Você perde toda essa geração. E esse é o caso real também, que nós temos lá 2 emissários. Tá? Eles têm problema de incrusta, muita sedimento nos emissários, então eles precisam fazer manutenções constantes nesses emissários. Então, você tem sempre um bypass aqui, a casa de máquina, os 2 emissários chegando, a funila no Y, um bypass para poder, um dia, uma manutenção numa turbina, você não pode parar o seu processo. Aqui eu volto a falar, o seu processo não é gerar energia, ela é uma consequência do que você tem, do produto que você faz. Aí a vista superior, aqui você tem a passagem do bypass, aqui segue para o coisa. Por que ela está no meio do terreno? Porque, geralmente, essas estações de tratamento de empresas de papel e celulose descartam esse efluente no meio do rio e, geralmente, uma coluna abaixo de 8 metros. Eles jogam o emissário lá para dentro do rio. Então, eu tenho que ter pressão suficiente. Como a turbina ela mata a pressão, eu tenho que ter pressão suficiente depois para que ela consiga descarregar no meio do rio. Senão, eu inundo a contrapressão do próprio rio, me inunda a casa de força. Então, a gente estuda o ponto ideal. Tá ok? Aqui a análise de investimento desse caso. Olha como é que a queda é interessante. Eu tenho esse volume gerado por ano, isso me dá uma receita anual de R$ 368 mil. Obras civis, elas
são baratas, 67. Eu tenho a turbina custando em torno de 580 mil completa, e eu tenho um total de investimento de 753 mil reais. 753, se eu gero 368 por ano, eu tenho 25 meses de retorno desse investimento. É algo muito bom. É algo que, que grupos que fabricam cerveja, refrigerantes, eles miram 24, 25 meses de retorno. Passou disso também, eles já começam a colocar o projeto meio de lado. Ok? Bem, falar um pouquinho rapidinho da Beta. A Beta hoje está com 3.200 e algumas turbinas instaladas no Brasil. Nós exportamos para a América Latina, Angola e alguns outros países. O Canadá também, nós já chegamos a fazer alguma exportação. Essas são exemplos de máquinas instaladas na Argentina. Uma máquina instalada em Angola, são duas máquinas em paralelo. Nós temos um range que nós começamos com 2 kW a 500 kW de potência. Então, você pode fazer um paralelismo de máquina, é possível. Isso aqui é uma máquina que está aqui no Brasil, é uma indústria de truta, produz truta, e toda a fábrica de beneficiamento dessa truta também já está sendo alimentada. E aqui é no Chile um projeto para venda de energia. Tá ok? Essa é em Petrópolis, é uma máquina, uma Pelton, e está trabalhando também interligada à rede elétrica. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que não fosse muito cansativo. Eu agradeço a atenção de todos.